Minha gente, hoje nós estamos com o Dr. Alexandre Martins de Castro. Uma conversa que eu vou ter com ele, porque nós estamos vivendo em 2024 a maioridade civil de um bárbaro crime que aconteceu em Vila Velha, cidade da região metropolitana de Vitória, aqui no Espírito Santo, quando o juiz Alexandre Martins de Castro Filho, um jovem de apenas 32 anos de idade, com carreira linda, brilhante, foi executado em frente à academia em que frequentava, em 24 de março de 2003, um crime que chocou o estado do Espírito Santo, o Brasil e o mundo. Comigo aqui está o pai do juiz Alexandre Martins, o doutor Alexandre Martins de Castro, um advogado e conferencista internacional, um dos homens mais importantes da comunidade jurídica do Brasil, um homem que tem uma carreira linda, uma trajetória extraordinária. Começou a carreira como cadete, entrou para o oficialado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, chegou ao posto de coronel fechado, foi juiz no estado de São Paulo, desembargador do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo e hoje é um dos advogados mais renomados na área civil no Brasil e professor universitário, um homem que conseguiu ser ídolo dos seus próprios ídolos. A maioria das autoridades jurídicas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, especialmente, passaram pelas mãos deste homem com quem eu vou conversar agora. Primeiro, doutor Alexandre Martins, dizer que é um grande prazer em conhecê-lo pessoalmente. Eu acompanho a sua trajetória há pelo menos 24 anos e quando eu tive a informação que o senhor me receberia em sua casa aqui em Vitória, eu fiquei muito feliz. Eu gosto muito do Espírito Santo, é o meu segundo estado do coração, depois da Bahia. O Espírito Santo é o estado que eu mais amo, apesar de gostar do meu país inteiro, e dizer que é um prazer estar contigo aqui. Eu também quero dizer que é um prazer dar essa entrevista a você e, principalmente, demonstrar a minha alegria em poder relembrar um fato que foi triste, mas que não pode ser esquecido. Não é? Afinal de contas, homicídio acontece todos os dias, mas matar um juiz com 32 anos de idade, isso não é comum, isso não acontece todos os dias. Né? E o que às vezes me entristece é ver que, apesar desse tempo decorrido, 21 anos, a maioridade civil de um crime, um dos acusados ainda não foi julgado. Um dos acusados foi aposentado compulsoriamente por corrupção, em decorrência de uma denúncia feita pelo meu filho. E essa aposentadoria compulsória, que é uma punição pela lei da organização da magistratura, essa punição significa que ele recebe proporcionalmente, todos os meses, mais de 40 mil reais. É o prêmio para uma corrupção, infelizmente. Das 10 pessoas envolvidas na execução do seu filho, o juiz Alexandre Martins, e também como mandantes, exatamente este juiz que o senhor está dizendo, acusado como mandante, ainda não foi julgado. O senhor acredita que ele está protelando na busca de uma prescrição do crime? Certamente o objetivo dele é a prescrição. Mas isso eu já falei há 10 anos atrás, numa entrevista que eu dei a um jornal aqui do Espírito Santo, falei, ele vai buscar a prescrição. Só que há um detalhe, que talvez ele, com a esperteza dele, não tenha percebido. A absolvição não condena ninguém, mas também não absolve ninguém.
E eu vou continuar dizendo que ele foi o mandante do crime. Com ou sem prescrição, eu vou dizer isso. Vou dizer isso porque a polícia investigou e o indiciou. O Ministério Público investigou e o denunciou. E o juiz de primeira instância o analisou e sentenciou. Ele tem uma sentença de pronúncia. Só falta ir a júri. E ele fica protelando o júri, mas o juiz de primeira instância, ele disse, há indício de que ele mandou matar o juiz Alexandre Martins de Castro Filho. O seu filho chegou-se ao maior símbolo da justiça do Espírito Santo em razão de estar liderando uma força-tarefa que combatia o crime organizado naquela ocasião. Sim. Aqui no estado capixaba. Das 10 pessoas envolvidas, 9 foram julgadas, mas a maioria delas estão soltas hoje, né, doutor? Com exceção de um, que é o Coronel Ferreira, todos eles já estão soltos, porque a lei de execução penal no Brasil é muito complicada. O sujeito que é condenado a 30 anos, com 6 anos ele passa para o regime semiaberto. E antes dos 6 anos ele tem aquela saidinha. Sim. Né? Então, eu sempre digo, eu falo isso em aula mesmo, a pessoa tem que requerer, muito bem requerido, para ficar preso. Porque é difícil ficar preso. É difícil ficar preso. Doutor Alexandre Martins, o senhor hoje é um conferencista internacional. Eu acompanho a sua trajetória e percebo que o senhor mora mais dentro do avião do que na sua própria casa, né? Viajando o avião mundo, e hotel. Exatamente. O senhor faz do avião um hotel, né? Então, o que o senhor fala hoje exatamente nas suas palestras de mundo afora? Antigamente, coisa uns 3 anos atrás, eu falava muito sobre responsabilidade civil médica, que era um tema interessante. Mas hoje, crime organizado, evasão de moeda, lavagem de dinheiro, crime de colarinho branco, como nós chamamos, né? E pedofilia. É um assunto, e a questão ambiental. Principalmente na Europa, eles se ligam muito nessa questão do meio ambiente. Sim. Então, o direito ambiental está muito em moda lá. Mas eu normalmente falo sobre qualquer assunto. Te perguntam muito sobre a história do seu filho? Sempre. Sempre, invariavelmente, vem uma pergunta sobre o caso. Porque acontece o seguinte, foi um caso, como você falou, bem, de repercussão nacional e internacional. Eu recebi carta da ONU apresentando os pêsames. Então não foi, da Corte Internacional de Justiça, não foi um assunto que tenha tido uma repercussão local, era mundial, internacional. Né? E quando o corpo dele, que estava sendo velado no Tribunal de Justiça, foi para o aeroporto, que eu levei o corpo para o Rio de Janeiro, as pessoas na rua, quando o caminhão do bombeiro passava, aplaudiam. Ele teve uma atuação assim, muito importante, brilhante, muito corajoso ele. E quando o senhor fala do juiz Alexandre Martins, o seu filho, seja nas entrevistas, mas especialmente nas palestras, onde as perguntas vêm de diversos públicos, o senhor ainda se emociona ou as suas lágrimas já secaram? Não, as lágrimas não secaram porque elas ainda não desceram. Ainda não tive tempo de chorar a morte do meu filho. A sociedade chorou por mim. Mas o meu objetivo, desde o momento que eu soube do fato, é de levar todos a julgamento. Levar todos a julgamento. Né? Então, eu não posso ficar perdendo tempo em lamentar. É claro, eu fico triste. Mas ao mesmo tempo que eu fico triste, fico muito orgulhoso da capacidade dele, da coragem dele e da obstinação dele.
Ele era brilhante, honesto, trabalhador. Diante dos resultados das investigações e do julgamento da justiça em relação aos envolvidos, a morte do juiz Alexandre Martins, o senhor acredita que houve muita morosidade e que a morosidade ainda continua em torno do caso para um esclarecimento final? É claro, a morosidade é flagrante, mas até que nós estamos completando 21 anos. Se a gente analisar que determinados fatos acontecem hoje e amanhã o Supremo Tribunal Federal já está dando uma posição, esse caso é um caso muito mais emblemático. Claro. Porque nas duas pontas tem um juiz, um morrendo e o outro mandando matar. Então isso é um crime muito grave. Pô. Isso não era uma coisa para levar um ano para ser resolvido. Era uma coisa para ser resolvida em um mês. Pô. Mas tem 21 anos e não está resolvido. Agora o senhor tem consciência que se não fosse o seu esforço, a sua persistência, a sua influência, esse caso talvez não estaria sendo lembrado até hoje. Já teria caído no esquecimento. Mas eu, em homenagem à memória dele, eu sei que ele faria isso por mim, se fosse o contrário, eu não vou deixar esse fato esquecido. Esse fato tem que ser um fato lembrado, porque foi um fato importante, né? Ele não era capixaba, mas o sangue dele ficou em solo capixaba. Então eu não posso deixar isso passar assim em branco. Isso tem que ser ressaltado. Doutor Alexandre Martins, em agosto de 2018, o senhor participou de um culto evangélico numa igreja em Praia da Costa, em Vila Velha, em que o senhor encontrou, o senhor ficou de cara a cara com o mandante do crime do seu filho, o juiz Antônio Leopoldo. E eu observei muito no seu rosto as filmagens que foram feitas lá. E o senhor teria perdoado o mandante do crime do seu filho. Esse perdão prevalece? Eu quero esclarecer bem esse fato e vou esclarecer olhando bem nos olhos de todos que estão me ouvindo. Eu, em momento algum, eu perdoei ninguém. Jamais perdoaria o assassino do meu filho. Naquela oportunidade da igreja, eu disse, citando uma epístola de Paulo, eu disse que não tinha mais ódio no coração. Não odiar não é o mesmo que perdoar. É coisa completamente diferente. O ódio era um sentimento que estava me incomodando, que podia me levar a um infarto. Eu disse, eu não tenho ódio de ninguém. Tanto que o pastor, você aperta a mão dele, aperta a mão de todo mundo. Quando na missa, antes da pandemia, tinha um momento lá, a paz de Cristo, todo mundo apertava, aperta a mão das pessoas em aeroportos, no meio da rua, em restaurante e tal. Muito bem. Claro, aperta a mão dele, não tem problema nenhum. Ainda brinquei com o pastor, aperta até a sua também. Então, não foi perdão, jamais perdoaria. E se você escutar a gravação toda, em momento algum, eu uso a palavra eu perdoo. Não falei isso. Eu não tenho mais ódio. Eu não tenho ódio de ninguém, nem dele. Mas eu quero a condenação dele. Aquele encontro foi casual ou o senador Magno Malta? Não, aquele encontro foi quase que uma traição, né, do pastor. Porque eu era candidato a deputado e tive uma reunião com o Magno Malta realmente,
E esse pastor, que era meu amigo, eu achava que era meu amigo, estava presente. E no decorrer da conversa, o Magno tocou no Leopoldo e eu falei, não, mas eu não tenho mais ódio dele, não. Ele segue a vida dele, que eu sigo a minha e tal. Agora eu vou continuar perseguindo a condenação dele. E o pastor me convidou para ir à igreja no domingo dizer isso, que eu não tinha ódio no coração. E eu fui. E quando eu estava falando ao microfone, eu olhando para a plateia vi que o Leopoldo estava lá, que eu até então não sabia. E quando acabou a minha fala, o pastor falou, olha, para não haver dúvida do que o senhor falou aqui, eu gravei. O culto está gravado, mas vai ficar gravado sob 7 chaves. Eu falei, tá bom, mas o senhor deveria ter me avisado antes. Ainda brinquei, que eu teria penteado melhor o cabelo. Bom, quando eu cheguei em casa, já tinha mais de 2 milhões de visualizações daquele vídeo. E o pastor foi um traíra, infelizmente. E distorceu, né? E ele, Leopoldo, também aproveitou. Né? Tanto é que ele lançou a ideia não ter ódio com eu fui perdoado. Ele não foi perdoado. Dizem que o bom cristão perdoa, né? Eu sou um mau cristão. Eu não perdoo ele, não. O coração de pai ainda fala mais alto, né? Claro. Pela busca da justiça. O Alexandre, eu tive 2 filhos. Minha filha já tinha falecido. Sua filha faleceu jovem. 20 anos. Ela é acadêmica de medicina. E o Alexandre, então, era meu sucessor, era o meu herdeiro. Eu estava construindo um império para ele. E ele foi assassinado brutalmente. E isso é como se a gente levasse uma rasteira da vida, né? O senhor estava exatamente onde quando comunicaram ao senhor que o seu filho havia sido assassinado em Vila Velha? Eu estava dando prova para uma turma na Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro. E me avisaram, ó, tem um telefonema importante. Eu falei, mas estou dando prova. Não, mas é importante. E aí, quando eu desci, já liberaram a turma, eu já sabia o que era, né? Mas eu não... Quem ligou foi um primo que eu não falava com ele há anos, não sei como é que ele me localizou lá. Falou, corre, Espírito Santo, que houve um problema lá com seu filho e tal. E falei, vou para o aeroporto. Peguei um táxi e o motorista falou, você está indo para onde? Eu vou para Vitória. E deu uma notícia aqui de Vitória, que mataram um juiz lá. Aí eu fiquei meio preocupado. Lembrando, acho que é Alexandre. Mas eu vim no avião, torcendo para não ser verdade, né? Quando eu desci do avião, é que veio um delegado da Polícia Federal, me deu um abraço e falou no meu ouvido, meus pêsames. Foi ali que eu tive convicção, certeza de que ele tinha morrido. E onde foi e quando foi que o senhor viu o corpo do seu filho pela primeira vez? Já no Tribunal de Justiça. Já sendo velado? Já. No início, né? Eu primeiro vi, depois abriu para as pessoas olharem. Mas já estava no caixão. No aeroporto, aqui em Vitória, quando o senhor chega e recebe o abraço do delegado da Polícia Federal, já comunicando que o fato era verídico, sua reação foi o quê? O senhor perdeu o chão ali, naturalmente? Eu fiquei um pouco abalado, mas a partir daquele momento eu tive a convicção de que eu não podia ficar parado, que eu tinha que fazer alguma coisa. O senhor já era viúvo nessa época? Sim. A partir de quando o senhor começou a se envolver com as investigações para poder ter ciência do que
tinha acontecido com seu filho? No mesmo dia eu conversei com o secretário de segurança da época e com o delegado, que era da delegacia de homicídios, no mesmo dia. Tanto é que no mesmo dia 3 pessoas foram presas. No mesmo dia. Um dos que atirou, o que cedeu a moto e o que cedeu a pistola. Só não conseguimos pegar no mesmo dia o tal do Lombrigão, que foi preso uns 25 dias após. Mas no mesmo dia. E interessante que no mesmo dia começou a aparecer a tese do latrocínio. Foi latrocínio. Ok. Eu falei, não, isso Não foi. não foi latrocínio, isso é crime de mando e tal. E em todos os julgamentos a denúncia foi por crime de mando. 8 foram condenados por crime de mando. Não tem nada de latrocínio nessa história, não. Latrocínio é diferente. Ninguém chega dando tiro e vai embora sem levar nada. Exatamente. Né? E ainda tem um detalhe muito importante que eu descobri na época. Na motocicleta estava o tal do Lombrigão e o Odessi. O Odessi foi o que atirou. O Lombrigão estava pilotando a moto. O Odessi não sabia dirigir automóvel, nem sabia dirigir moto. Como é que eles iam levar o carro do meu filho se ele estava com a motocicleta? Ninguém pode dirigir 2 coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Então a tese de latrocínio já cairia por terra. Só ali já seria inviável essa tese de latrocínio, né? Mas Teria um carro preto dando cobertura para os motoqueiros executores? Teve uma versão do carro preto, mas a gente nunca conseguiu apurar que carro seria esse e tal. O que eu consegui apurar foram que 2 sargentos da PM estavam dando cobertura. Valêncio e Ranilson. E nós conseguimos prender os 2 também. E os 2 foram condenados. Então não foi, quer dizer, latrocínio. Claro que não é latrocínio, tinha 2 sargentos da PM dando cobertura a mando do Coronel Ferreira, pô. Sim. Que à época era tido como chefe do grupo de extermínio daqui. Sim, aqui no Espírito Santo. O juiz Antônio Leopoldo, na ocasião, ele ocupava que função como juiz? Ele era o juiz titular da Vara de Execuções Penais, onde o Alexandre atuava. Era assessor, assistente dele. E o juiz Alexandre e o outro colega dele, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, identificaram, inclusive... Identificaram que o Leopoldo vendia sentença, dava saída irregular a preso, mandava o preso sair um dia, mas sem registrar, e era muito fácil. Solta o Zezinho hoje aí. Aí o Zezinho vem aqui, mata alguém e corre para a cadeia de novo. Quem que matou esse alguém aqui? Qualquer um, menos o Zezinho. O Zezinho está preso. Estava preso, exatamente. Era isso. Era assim então o Alexandre escreveu e entregou. Foi por isso que o Leopoldo foi, inclusive, aposentado por corrupção. Então, é aí que surge o dossiê elaborado pelo juiz Carlos Eduardo e Alexandre Martins. E esse Antônio Leopoldo, né, tinha uma ligação com o Coronel Ferreira, tinha ligação com os 2 sargentos, sim, que eram da equipe de segurança dele, juiz. Enfim, é um emaranhado que eu consegui visualizar, o Ministério Público visualizou, o secretário de Segurança, todo mundo entendeu qual era a trama ali. E no julgamento isso foi bem materializado.
caracterizado. Doutor Alexandre Martins, o juiz Alexandre, ele já vinha recebendo as ameaças, não era? Sim, O senhor tinha ciência disso. O senhor chegou a alertá-lo, inclusive. várias vezes. Embora ele não levasse muito a sério, não. Ele não levava muito a sério e ainda brincava, minha cabeça tá prêmio a tanto, ó, já aumentou o valor da... Ele levava na... levava, mas eu falava para ele, olha, Não brinca. isso é sério. Espírito Santo o pessoal mata mesmo. Porque no O senhor Rio... chegou a receber ameaças no período das apurações? Sim, várias vezes. Eu falava para ele, olha, no Rio, você é atingido por bala perdida. Mas aqui no Espírito Santo é bala endereçada. Toma cuidado. Isso mesmo. No dia do crime, inclusive, ele dispensou segurança e foi sozinho para a academia. Inclusive, dispensou também a carona da namorada. É verdade. Ele não é que ele dispensou o segurança, né? Ele mandou o segurança e a secretaria para providenciar um carro. E ele não pegou a carona com a namorada dele, ele saiu com a caminhonete dele. Mas ele tinha marcado, na véspera, pelo celular, uma aula com a personal dele, às 8 horas na academia. E o celular dele estava grampeado. Esses dois sargentos... Grampeado pelo crime. Sim, pelo crime organizado. Esses dois sargentos, Ranilson e Valêncio, alugaram um apartamento. Deram tanto azar que eu peguei o contrato depois. Olha só. O nome dos dois. Certo. O apartamento que eles alugaram dava uma vista direta para o apartamento do meu filho. Então, eles lá viram quando o carro dele saiu. Já viam acompanhando o movimento do juiz. Entendeu? Então, foi uma trama diabólica. Diabólica e de muita coragem, né? Matar um magistrado, uma arquitetura que eles montaram. E o fato interessante, eu alertava o Alexandre, mas na véspera, inclusive à noite, falei mais de meia hora com ele, ele falou, pai, não se preocupa não, pô. Porque na semana anterior tinham matado um juiz de São Paulo. Sim. Infelizmente mataram um juiz de São Paulo. Não vão matar dois juízes, um atrás do outro. Aí no dia seguinte ele foi assassinado. Olha só. E ele ainda brincou, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Cai, comigo caiu 3 vezes. Sim. No mesmo lugar, então. Só que na época tinha caído 2. Exatamente. O terceiro raio. O terceiro foi ele, né? No dia seguinte. O senhor considera esses três raios que tenha caído no mesmo lugar em sua vida? A morte do seu filho Alexandre, a morte da sua filha aos 20 anos de idade e a terceira? É a minha viuvez. Ok. Eu não sei explicar exatamente. Tem fenômenos da vida da gente que a gente não consegue explicar, né? Explicar, exatamente. Não sei se é para uma aprovação, eu não sei exatamente. Ou para servir de exemplos, né? Para a nação, pode ser, fato concreto não consegue, né, entender. Eu acho, eu vou te ser sincero, eu não gostei de nenhum dos 3. Né? Mas, não é fácil. Mas aconteceram. Então, e eu aprendi que a morte é um fenômeno irreversível. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Doença, faz tratamento, a morte não tem jeito. Exatamente. Mesmo com a vida lhe tirando talvez o seu maior bem, que foi o seu filho Alexandre, porque o senhor depositava tudo nele, foi o único ser humano que lhe restou mais próximo para o senhor amar com tanta intensidade, e tirar a vida dele aqui no Espírito Santo, em Vila Velha, cidade aqui da Grande Vitória. O senhor continua amando o Espírito Santo, doutor Alexandre?
Sim, mas isso aí é coisa fácil de explicar. Não foi o Espírito Santo que matou meu filho, né? Que matou meu filho são aqueles 10 lá que estão. Exatamente. Né? Muito que bem. mancharam o nome do Estado. Exatamente. O Espírito Santo é o lugar onde ele morreu. Mas é também o lugar onde ele trabalhava, o lugar onde ele se dedicava, é o lugar onde eu estou, é o lugar onde as pessoas me prestigiam. Eu não tenho nada contra o Espírito Santo, não. Eu tenho contra aqueles lá. Exatamente. Aqueles eu tenho que... Só não vou fazer justiça pelas próprias mãos. Porque eu acredito, como jurista, que a justiça tem que dar uma solução para isso. Qualquer que ela seja. Ainda que seja da prescrição, não tem problema. Está na lei. Mas eu vou continuar falando. Né? Agora, quanto ao Espírito Santo, não. O Espírito Santo é um estado muito bom. Exatamente. Tirando o Rio e a Bahia, é o melhor estado. Doutor Alexandre, se o senhor tivesse que definir em poucas palavras o que representou o seu filho para a comunidade jurídica do Espírito Santo, o que você me diria agora? 3 palavras: brilhante, honesto e extremamente capaz. Concordo. Doutor Alexandre, na época que o seu filho Alexandre Martins foi assassinado aqui em território capixaba, eu era repórter da Rádio Espírito Santo AM daqui de Vitória, correspondente da emissora na Bahia, e eu apresentava um tradicional programa policial que por mais de 30 anos eu apresentei na Bahia, chamado Ronda Policial. E eu sempre tive uma interlocução muito boa com o Estado do Espírito Santo e com as autoridades desse Estado. E além da minha ligação por meus familiares maternos, hoje residirem no município da Serra, aqui na Grande Vitória, e eu acompanhava a trajetória do juiz Alexandre, especialmente a partir do ano 2000, quando ele assume uma das varas criminais aqui da comarca de Vitória. Sim. E a gente passou a acompanhar. E a morte dele nos abalou bastante, especialmente a gente que trabalhava no dia a dia, no acompanhamento dos casos. E eu tive a oportunidade de ler 3 vezes o livro Espírito Santo, que conta a trajetória do seu filho e os bastidores do crime que ceifou a sua vida. Naquele livro, qual foi a reflexão que o senhor tirou? O que o senhor tiraria, o que o senhor colocaria naquele livro que foi? Não, o que eu tiraria... Inclusive, um dos autores foi um colega dele. Meus colegas, mas no livro não foram tão bons colegas, né? Sim. Porque acontece o seguinte, o que eu tiraria ali? As falas reproduzidas como sendo do Alexandre não eram típicas dele. O Alexandre não falava palavrão. Ali, toda hora, toda frase dele tinha um palavrão, tal, o gíria. O Alexandre não falava palavrão e não falava gíria, porque eu ensinei ele a não falar palavrão e não falar gíria. Sim. Por quê? Nós dávamos aula. Em aula não pode falar palavrão. Exatamente. Eu não posso falar palavrão numa palestra. Eu não posso falar gíria numa aula. Eu tenho que usar o português correto. Então ele era um orador brilhante, escrevia bem, ele não falava palavrão. Tiraria aquilo. Tirando isso aí, e também aquela outra parte, ficção, que se ele fosse vivo falaria isso, falaria aquilo, aquele besterol. Sim, sim. Se ele fosse vivo, ele não falaria nada daquilo. Se ele fosse vivo, ele falaria outras coisas. Agora, os bastidores, quer dizer, a trama, aquilo foi verdade. Foi muito bem narrado, na sua opinião. Foi bem narrado, né? E ele narra também um episódio que ele prendeu o diretor do presídio.
Sim. Não é? Porque ele soube que o Antônio Leopoldo soltava preso regularmente, ele foi lá, vamos conferir os presos aí. Não estava conferindo, ele prendeu o diretor do presídio. Sim. Então, essas coisas, ele era corajoso, muito corajoso, né? Muito corajoso. E uma coisa que eu gostava dele, ele botava a cara dele na frente. Ele não fazia por trás. O presidente do tribunal perguntou se ele poderia assumir o processo do roubo de carga no Estado. Tudo bem. Foi lá, deu sentença de 20 anos a várias pessoas. Ele não fugia de nenhum. É tanto que no período que ele esteve responsável por essas investigações aqui contra o crime organizado no Espírito Santo, ele expediu 1.900 decisões. É muito trabalho para um juiz jovem como ele era, né? E milhares de mandados de prisão. Que incrível. Milhares de mandados de prisão. Era realmente um juiz que prometia muito para o judiciário capixaba, né? Era uma pena. Eu falei para ele, o Átila, ele chegaria a qualquer lugar no Tribunal de Justiça, até presidente do Tribunal de Justiça, por uma razão muito simples. Porque, à época, ele era o juiz mais novo, em idade. Falei, todos vão se aposentar por idade à sua frente, você vai ser o mais velho de todos. Então, o mais velho de todos, você tem que ser alguma coisa nessa vida. Pô. Além da capacidade, da inteligência, né? Todos que vierem daqui, mesmo que tenha menos idade que você, serão mais modernos. Exatamente. Você é o mais antigo. Mais antigo. Ele seria. Falei, ele só não podia morrer. Ele chegaria onde fosse, se não morresse. Mas a vida pronta, essas coisas mesmo. Exatamente. Como pai e como jurista, doutor Alexandre Martins, como pai, que recado o senhor deixa para a sociedade brasileira neste momento em relação à morte do seu filho, que completa agora em 2024, 21 anos? E como jurista, o que o senhor falaria para a sociedade capixaba? Como pai, eu diria o seguinte, uma das frases dele, nunca se intimide. Não vamos nos intimidar. E, em vez de ficar chorando a morte, faça alguma coisa em decorrência dessa morte. Como pai. Como jurista, eu diria o seguinte, acredite na justiça, mesmo que a justiça seja inacreditável. É isso. Doutor Alexandre Martins, como eu disse no início, um dos homens mais importantes que nós temos na comunidade jurídica do Brasil. Um jurista reconhecido, conferencista internacional, um homem de uma sabedoria incrível, ídolo dos seus próprios ídolos e pai do juiz Alexandre Martins, assassinado em 24 de março de 2024 em Vila Velha, cidade da região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. Doutor Alexandre Martins, eu quero mais uma vez te agradecer por ter me recebido em sua casa aqui em Vitória, por a gente bater esse papo, nos dar essa atenção. Te conhecer pessoalmente é muito bom quando a gente conhece uma pessoa que a gente admira, especialmente no meu caso. Eu acompanho assim, a sua trajetória há mais de 20 anos, há exatos 24 anos, assim, e a gente sempre nunca imagina que vai encontrar um ídolo, a pessoa que a gente gosta tão de perto, e poder falar de um assunto emblemático, um assunto que está vivo na nossa memória, e um assunto que o Espírito Santo nunca aceitou, nunca engoliu, que foi a morte do seu filho Alexandre, um dos maiores símbolos que nós temos aqui no Espírito Santo, e talvez o maior símbolo do judiciário capixaba. Eu quero imensamente te agradecer
por esse bate-papo aqui, por essa conversa. Foi um prazer. Marcelo, eu queria também dizer o seguinte, foi um prazer muito grande conhecer você. Foi uma honra muito grande ser entrevistado por você. E principalmente porque nós não combinamos absolutamente nada sobre o que você iria me perguntar, né? Você perguntou o que você achou que devia perguntar, mas eu não sabia o que você ia perguntar, né? Então, a nossa entrevista foi muito informal, muito verdadeira, muito sentida, mas não foi nada combinado. Parabéns a você como profissional da imprensa, você é um orgulho da imprensa. Muito obrigado. Foi um prazer, doutor Alexandre. Bem.